Boa noite, gente. Graça, paz. Esse ano de 2020, quando eu digo a gente, é o conselho, a gente decidiu trabalhar a temática do serviço, por duas razões principais. A gente vê as igrejas evangélicas se transformando em supermercados, onde consumidores entram por suas portas, entregam algum dinheiro, uma contribuição, uma oferta, um dízimo, e querem receber serviços de qualidade. E o segundo motivo é porque a gente vê, e isso não é um fenômeno de agora, mas talvez esteja aumentando exponencialmente, é a separação que a gente faz na nossa cabeça entre serviço para Deus e a nossa profissão, o que a gente faz em casa, como se o serviço para Deus estivesse num status X e a nossa profissão, o modo como a gente se relaciona, como a gente serve as outras pessoas, fosse neutro ou não tivesse implicação religiosa nenhuma. Foi por causa disso e de algumas outras coisas, mas principalmente por esses dois motivos, que a gente decidiu no ano de 2020 trabalhar essa temática. A gente entende que esses dois motivos, uma igreja de consumidores e uma igreja que não consegue enxergar que servir a Deus não é vir para a igreja, são duas coisas muito problemáticas e a gente quer trabalhar durante esse ano, isso aqui na Betânia, e expor aquilo que a gente pensa que é a vontade de Deus para a vida da gente. E por isso eu queria convidar você a passar 30 segundos aí orando agora, pedindo para que Deus fale com você, que Deus me use apesar de toda a minha incapacidade e que a gente possa sair essa noite aqui edificado, fortalecido, com Deus falando com a gente. Vamos fazer essa oração? Aí onde você está mesmo, no seu lugar, do jeito que você preferir. Senhor Deus, ouve a oração do teu povo, que busca conhecimento e sabedoria da parte do Senhor. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações, começando em mim, ó Deus, que essa palavra seja para mim e seja para os meus irmãos. E age através de mim, ó Deus, apesar da minha incapacidade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, para começar esse trabalho, essa ideia, para começar isso, a gente vai partir de Jesus e eu quero utilizar ele como um exemplo de serviço para a nossa vida em 3 áreas. E por que eu quero utilizar Jesus como exemplo de serviço? Porque a vida de Jesus, a Escritura nos diz que foi 100% agradável a Deus. Então, quando a gente olha para os relatos de Jesus nas Escrituras, a gente pode olhar para eles, para como ele vivia, como ele se comportava, como ele pensava, e tomar aquilo para a gente como um exemplo, para a gente poder seguir. E tem um lance que a gente geralmente esquece. Jesus viveu aproximadamente 33 anos. De 0 até 30 anos, ele foi uma pessoa normal, comum. Uma criança que jogava bola, estou contextualizando, tá? Que jogava videogame, um adolescente que tinha sua turma, um adulto que trabalhava, que tinha uma profissão, a profissão de seu pai, como era o costume, devia ter aprendido com sua família. A gente diz que é carpinteiro, marceneiro, mas talvez fosse uma outra coisinha diferente, mais parecido com um empreiteiro hoje em dia, mas vamos trabalhar com a ideia que a gente já tem na cabeça de marceneiro. Alguém que trabalha fazendo porta, janela, mesa, cadeira. Pessoa comum, igual a eu e você, que tem uma profissão, que bate ponto, que sai de manhã para trabalhar, chega tarde, de noite, cansado. E sabe um troço interessante que eu percebi essa semana? Jesus vai ser batizado por João Batista,
e ele não começou o seu ministério religioso ainda. Ele não fez nenhum milagre, ele não pregou sobre a chegada do reino de Deus. Ele vai ainda ser iniciado lá com João Batista, e Deus fala o seguinte: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E o que é que Jesus estava fazendo para que Deus se agradasse dele, e como eu disse aqui, se agradasse 100%? Vida normal. Vida igual a da Tassi, vida igual a da Ioná, a do Gustavo, uma pessoa comum. Um menino que jogava bola, um rapaz que estudava, um homem que trabalhava. Com isso a gente já aprende uma coisa, é que atividades comuns, aquelas que eu e você fazemos no dia a dia, podem agradar a Deus. E não é agradar assim, mais ou menos. A gente tem a impressão de que essas coisas são menores. Agradava 100% a Deus a vida de Jesus, mesmo antes de seu ministério religioso. Então, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, seja trabalhar, seja estudar, servir alguém, a gente está servindo a Deus. A gente precisa tirar esse defeito que foi implantado aí na cabeça da gente, de que existe trabalho, serviço religioso e serviço secular, que é essa palavra que usaram. A Bíblia não faz qualquer diferença entre o serviço de um professor, de um enfermeiro, de um profissional liberal, e o trabalho de um missionário, de um pastor, de alguém que toca aqui. Ambos devem ser feitos para a glória de Deus, e ambos efetivamente glorificam a Deus na mesma qualidade. Um não é melhor do que o outro. São apenas chamados diferentes, vocações diferentes, serviços diferentes, mas Deus se agrada deles igualmente. Então, qualquer atividade, qualquer serviço, seja ele religioso ou não, pode glorificar a Deus. Aí você já deve estar assim, mas beleza, como que eu faço para glorificar a Deus com essas coisas comuns do dia a dia, normais do dia a dia? Realize aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer com excelência. Jesus, antes do seu ministério religioso, servia a Deus com atividades comuns. Pensa no trabalho de Jesus como um marceneiro. Como que ele servia a Deus, sendo alguém que Deus diz assim, cara, eu olho para Jesus fazendo uma mesa e isso me agrada. Será que Jesus fazia uma mesa assim que não existia na região, assim, era uma mesa super, mega, ultra trabalhada, tal, que você olhava e não tinha zero imperfeição, e como ele servia a Deus, né, ele nem cobrava, ele dava de graça assim, as mesas, as portas, tudo que ele fazia para o pessoal. Não é isso que a gente imagina quando a gente quer, sei lá, pensar em algo que glorifique a Deus, assim? Tinha que ser um negócio assim. A mesa servia quase como um smartphone e ele dava de graça para todo mundo. Será que era isso? Eu acho que não, sabe por quê? Porque se Jesus fizesse isso, quando ele começou o seu ministério religioso, todo mundo ia dizer assim, caraca, não é aquele marceneiro lá da Galileia, de Nazaré? As mesas que o cara faz são top, e ele sai distribuindo aí para todo mundo. Mas ninguém sabia quem ele era. Então ele não era um marceneiro famosão na região, não. Mas ele não agradava 100% a Deus? E aí a gente aprende uma segunda coisa, é que ser excelente ou fazer com excelência, servir com excelência, não é fazer a melhor mesa que existe. É fazer a melhor mesa que eu posso fazer. É fazer o serviço, melhor serviço que eu posso fazer. Eu sou médico e vou atender um paciente, é atendê-lo do melhor jeito que eu posso fazer.
eu sou um dentista e vou fazer uma restauração, é fazer a melhor restauração que eu posso fazer, porque isso glorifica a Deus. Eu sou psicólogo e vou atender alguém e é escutar realmente ele e proporcionar a melhor terapia que eu posso proporcionar para aquele paciente. Isso é excelência. Não é me comparar com o outro e dizer assim, caramba, olha a mesa que ele fez, é melhor do que a minha. É fazer o melhor que eu posso fazer, dentro das minhas possibilidades. E eu aprendi isso muito na marra, depois que eu tive um filho deficiente. Aí a gente olha e diz assim, realmente, ele nunca vai conseguir fazer isso igual ao outro, mas ele pode se esforçar ao limite dele, e isso vai ser suficiente. Outra coisa que a gente aprende, e que a gente vê nessa questão da excelência, é que, eu já adiantei, provavelmente Jesus não era reconhecido como esse grande profissional. Provavelmente ele não tinha as melhores habilidades, não. Senão, se tivesse assim, Deus tivesse dotado ele das melhores habilidades, ele seria reconhecido como esse super marceneiro, mas não era isso. E aí tem um outro detalhe. Mesmo que você faça com excelência e o seu melhor, assim, ninguém note. Você diz assim, puxa, eu fiz o melhor, mas eu sei que tem trocentas pessoas melhores que eu nesse negócio. Não se compare. Não é, a gente brinca que a jornada cristã não é corrida de 100 metros. Nem você está correndo contra alguém, é você contra você mesmo. É tempo. E aí, pensa o seguinte, não sou eu contra os outros, sou eu contra eu mesmo. E se ninguém viu o que eu estou fazendo, o meu serviço, ainda assim, Deus vai me recompensar. Tudo que você fizer, faça 100%. Faça de todo o coração. Não para a pessoa que lhe contratou, não para a pessoa que está pagando o seu salário, faça para Deus. E Ele vai olhar e vai dizer assim, eu estou vendo que o Marcelo está trabalhando lá no banco, e está se esforçando e está fazendo o melhor. Ainda que ele não seja promovido, ele não vai perder a recompensa. Eu vou recompensar. Ele está vendo que a Mari está estudando e que ela está dando o melhor. Ele está vendo o que cada um de nós estamos fazendo no nosso dia a dia, na nossa profissão, no nosso serviço aos outros, e está contabilizando lá. Um dia você vai ser recompensado. Não se compara com o outro. Se você está estudando, não pensa assim, putz, eu tirei 9, o cara tirou 10. 9 era o melhor que você podia tirar, é essa nota mesmo. Essa nota 9 é 10 para Deus. Mas eu queria agora pensar no outro lado. A gente viu Jesus antes do seu ministério religioso, como alguém, como a gente. Mas vamos andar agora um pouquinho e pensar em Jesus agora no seu ministério religioso. Jesus, nos evangelhos, ele claramente deixa transparecer que ele tem um foco, ele tem uma missão no seu serviço. Tanto é que ele diz assim, eu fui enviado apenas para as ovelhas de Israel. Quando ele vai enviar os discípulos, ele diz o seguinte, não entre em cidade de samaritanos, não saia do território israelense, não fale com quem não é judeu, porque eu vim para eles em primeiro lugar. O que é que Jesus mostra com isso? Que no seu serviço, ele sabia qual era o serviço dele, qual a missão que Deus me deu. Ele sabia, era essa aqui, anunciar para os judeus que o reino de Deus chegou, que o Messias chegou. Mas você diz assim, mas não tem gente fora precisando ouvir essa mensagem? Claro que tinha. Mas ele diz, eu não vim prioritariamente para isso. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E isso parece muito maluco assim para a gente, porque a gente diz assim, ele olha e diz assim, mas tem necessidade aqui fora, tem gente se perdendo. Mas ele diz, joia, vai outra pessoa, não sou eu. Eu não vim para isso. O meu trabalho, o trabalho que Deus me deu,
O serviço que Deus me deu foi outro. Eu vim para as ovelhas de Israel. E como que eu faço para saber o que é que Deus quer que eu faça? Onde que Ele quer que eu trabalhe? Qual é o meu serviço? E aí eu tenho que te dizer, eu não sei. Isso aí é vocês dois que têm que ver. Eu não sei o que é que Ele te mandou fazer, não sei quais são os seus dons, quais são os seus talentos, mas uma coisa eu posso te dizer. Se foca nisso. Deus deu uma missão para o pastor Orbélio, essa missão é dele. Esse serviço é dele. E no final das contas, ele vai dar conta, prestar contas a Deus daquele serviço que lhe foi confiado. E por que eu estou frisando tanto isso e por que eu estou batendo tanto nisso? É a questão do foco. É ter clareza de quem eu sou no corpo de Cristo. Eu sou olho, eu sou perna, eu sou braço. Deus me chamou para ser o quê? Isso, joia, eu vou cumprir essa tarefa. E o segundo ponto, para pessoas como eu, ativistas, não tente fazer aquilo para que você não foi chamado. Não se culpe porque você não está conseguindo cobrir todas as carências que você está olhando assim e vê e diz, cara, está faltando um negócio ali. Eu tenho que correr lá para fazer. Se você estiver focado naquilo que Deus lhe chamou para você, não se culpe porque você não está indo cuidar daquilo que está lá em aberto. Não é raro a gente ver crentes batendo escanteio e correndo, né, para cabecear na área, porque ele olhou para a área e disse assim, não tem atacante, eu tenho que ir para lá também. E aí, ele com o tempo, eu acho que foi até o pastor Reginaldo que pregou há pouco tempo sobre isso, ele diz assim, não é incomum ver essas pessoas se afastando do Evangelho. Por quê? Porque eles colocaram o serviço antes de Deus. E eles estão se achando que são a última Coca-Cola do deserto. Eles vão conseguir resolver todos os problemas. O Leandro não está dando conta, então eu vou lá e vou dar conta no lugar do Leandro, ainda que Deus não tenha me chamado para aquilo. Sabe como isso é tão importante? Pensa nos apóstolos. Os caras foram comissionados por Deus e eles estão desenvolvendo uma igreja que cresce no primeiro século. E aí tem muita gente e começa a ter um problema com as viúvas. E aí o que é que eles dizem? Vamos atender esse pessoal. É isso? Não. Ele diz, Deus nos deu uma missão. A missão, a nossa prioridade é dedicar-se à palavra e à oração. Escolha aí entre vocês 7 pessoas que vocês vão chamar de diáconos para eles fazerem esse serviço. Não é certo a gente sair do nosso serviço que Deus nos deu e fazer outra coisa só porque existe a necessidade. Daniel, então você está dizendo que eu não posso nunca fazer outra coisa? Não. Não estou dizendo isso. Tanto é que Jesus, mesmo tendo dito assim, eu vim só para as ovelhas de Israel, ele desvia um caminho que ele estava indo, vai passar por Samaria só para encontrar uma mulher. Uma samaritana, que ele tinha dito para os caras, não vão em Samaria. Ele conversa com uma mulher Ciro-fenícia e cura o servo de um centurião romano. Mas Jesus não tinha dito que ele só veio para as ovelhas de Israel e que ele não queria papo com os outros? Essa é a exceção que confirma a regra. Às vezes você pode trabalhar em uma outra atividade que existe uma carência na igreja, mas lembra qual que é o seu serviço e aquilo é a prioridade. Não desvia o foco e vai tentar fazer algo para que você não foi chamado e que você não tem habilidade. Certo? Essas incursões em outras tarefas, em outros serviços, em carências que a igreja tenha, vão ser exceções. Vão ser excepcionalidades que confirmam a regra. Tenha clareza quem você é
no corpo de Cristo. Outra coisa que a gente aprende com o ministério religioso do Senhor Jesus. E eu até já adiantei um pouquinho isso. Ele não colocava o serviço, a missão, antes da vida devocional, antes do compromisso que ele tinha com o Pai. Apesar de Jesus ter dito, eu vim para servir, eu não vim para ser servido, apesar de Jesus lavar os pés dos discípulos, apesar de Jesus dizer que o maior é aquele que serve, não o que é o servido, apesar de Paulo escrever isso aqui, tenham a mesma atitude que Jesus teve, que se humilhou e foi ser escravo dos outros, mas Jesus nunca perdeu o foco e nunca colocou a sua missão, o seu serviço, antes do seu relacionamento com o Pai. O serviço para Jesus nunca foi um fim, era um meio. Por isso que Jesus sempre priorizou a vida devocional. Quando a gente lê os evangelhos, o problema é que quando a gente lê aqui, a gente sempre lê porções pequenas. Mas se você tiver a oportunidade de ler um capítulo inteiro, ler vários capítulos, você vai ver que Jesus acordava cedo, e na hora que ele acordava, já tinha gente do lado de fora da porta esperando por ele. Ele começava a servir aquelas pessoas, às vezes ele não parava para almoçar, continuava servindo aquelas pessoas. Se ele fosse para outro lugar, ia um enxame de abelha de gente atrás dele, ele não conseguia parar, a ponto de ele entrar pela noite atendendo pessoas, gente que queria cura, gente que queria conversar com ele. Ele estava indo atender uma pessoa, o outro puxava assim pela camisa e dizia, não, me atende aqui também, a ponto de chegar a hora que os apóstolos diziam assim, cara, vai dar errado, vai dar ruim, porque tem muita gente e vai imprensar a gente aqui, e ele ter que correr para um barco, ir para dentro do mar para ver se escapa. Apesar de tudo isso, apesar de trabalhar muito, apesar de fazer discursos para milhares de pessoas, os pastores aqui pregam meia hora. E eu sei que cansa, porque de vez em quando eu prego aqui, sei que a gente chega em casa cansado mentalmente. Mas pensa o que é Jesus fazer o Sermão do Monte para quantas pessoas? Fala aí, quem sabe? 5.000, alguma coisa assim? Milhares de pessoas. O que é você passar horas e horas falando, gritando? Lembra, não tem microfone, sistema de som. Vamos reunir no estádio. Era num deserto, gritando para o pessoal ouvir, o sol comendo a moleira. E é isso que tem. E são horas e horas, serviço e mais serviço, pessoas e mais pessoas para atender. Olha o que é que Lucas, se você tiver tempo para ir folheando, o que é que tem no capítulo 5, versículo 12 até o 16. Jesus cura um leproso, ele está entrando por uma cidade, ele encontra um homem coberto de lepra, Jesus o encontra e ele se prostra aos pés de Jesus, e ele diz assim, Jesus, você pode me curar? E Jesus diz, eu posso, você quer? Ele diz, é a coisa que eu mais quero na vida. Ele diz, pois, vai acontecer agora. E o homem é curado, e aquela notícia espalha na região, na cidade, e vem todo mundo da cidade, muita gente atrás de Jesus, para que ele possa curá-lo, para que eles possam... O escritor Lucas, inclusive, disse que essas pessoas vinham para serem curadas, mas vinham também para ouvir Jesus. Eles não estavam interessados apenas na cura, mas fala com a gente. O que é que o Senhor tem para falar? E aí a gente vai para o versículo 16. Apesar de toda aquela necessidade, de todo aquele auditório, o que é que Jesus faz? Sai. Vai orar. Estranho, né, que parece? Tem um monte de gente, a coisa que a gente mais busca, assim,
sendo bem pragmático, é que vem a gente para a igreja. Aí a igreja está cheia de gente querendo ouvir. Aí o pastor diz, espera aí que eu vou ali. Se vocês quiserem ficar esperando aí, vocês esperam ali, mas eu vou orar. O que é que Jesus está mostrando? Que a prioridade para ele não era o serviço. Era a comunhão com o Pai. Ele diz, eu preciso. Eu já passei o dia aqui servindo vocês, eu vou dar um tempo. Eu vou orar. Depois eu volto. Olha essa narrativa de Marcos. Marcos 1, 21 até o 37. E esse é legal porque Marcos fala o dia todo de Jesus. Ele diz que Jesus de manhã, num sábado, acorda, toma café, estou contextualizando, tá? Se reúne com os discípulos e vai para a escola dominical. Na escola dominical, os caras já dizem assim, opa, um rabino novo, prega. E ele dá a lição da escola dominical. Sai dali. Quando ele sai da escola dominical, Pedro diz, Jesus, dá para passar lá em casa? Minha sogra está com febre, está doente. Vamos lá. Vai na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Passa a tarde ali com eles. De noite, todo mundo da cidade. E isso é o que Marcos diz. Todo mundo da cidade, do vilarejo, ouviu aquelas notícias de que Jesus estava passando por ali e trouxeram doentes. E Jesus curou muitas pessoas e expulsou demônios até tarde da noite. Ele acordou de manhã cedo, foi para o culto, pregou, curou pessoas o dia todinho. Foi para a casa de Pedro e pensou assim, vou descansar um pouquinho aqui. Chega uma multidão na porta de casa, pega e cura, pega expulsão de demônios até tarde da noite. E aí Jesus vai dormir cansado, rouco. E no outro dia, de madrugada, ele acorda, antes que o pessoal da casa acordasse, sai e vai para um lugar isolado fazer o quê? Orar. E aí, de manhãzinha, quando o sol está nascendo, mais gente da cidade que não tinha pegado a ficha para o dia anterior, já está fazendo fila lá na porta, os discípulos acordam, veem aquela multidão, vão lá no quarto de Jesus, batem na porta e ele não está. E aí eles saem procurando Jesus por aqui, por ali, até encontrar ele, trazer de volta e dizer assim, Jesus, tem um monte de gente lá, o que é que está fazendo? E diz, estou orando. O que é que a gente aprende aqui com isso? O que é que Jesus estava ensinando para os seus discípulos? Ele interrompeu mais um dia de trabalho religioso, porque o cultivo da vida devocional era mais importante. O contato com o Pai era mais importante. Havia sempre multidões à volta de Jesus. E o relato dos evangelistas é que ele trabalhava muito, desde de manhã cedo até tarde da noite, praticamente todos os dias, porque nem no sábado ele parava. A ponto de João escrever no final do seu evangelho, que se ele fosse escrever tudo o que Jesus fez, seriam livros e livros e livros para caber tudo. O homem trabalhava, era o Muricy lá do São Paulo, aqui é trabalho. Esse era Jesus. Mas, apesar disso tudo, ele parava de vez em quando e ia dedicar tempo àquilo que para ele era prioridade. A sua vida devocional. E lembra, ele é o Filho de Deus, hein? Aquele que nunca pecou nem poderia pecar. Jesus não abria mão do seu tempo devocional, podia ter o serviço que fosse. Agora, bora trazer para o mundo real aqui, para a minha vida e para a sua. A gente tem tido tempo particular a sós com Deus? Ou a gente está envolto em tanta atividade, e quando eu falo atividade, eu não estou só falando na igreja. Estou falando de serviço que a gente já viu aqui no início, que não tem diferença. A gente está envolto em tanto serviço, trabalhando tanto, que não tem tempo para Deus? Você que é professor de escola dominical, há quanto tempo você não ouve um estudo de manhã aqui na igreja? Há quanto tempo você não para o serviço para cultivar a sua vida devocional?
como eu já disse aqui no início, eu tenho a tendência a ser ativista, a querer trabalhar muito, a ver o serviço como um fim em si mesmo. Vocês já devem ter notado que eu não estou dando aula esse semestre. Não é isso? Já notaram. Pelo menos o pessoal lá da sala já notou. Eu vi que eu estava errado nisso. Eu estava dando aula direto há 8 anos e não participava mais da escola dominical. E eu conversei com o Libna e disse, Libna, está errado. Ah, mas os alunos, ninguém vai morrer porque eu vou passar 6 meses sem dar aula. Eu posso morrer por estar dando aula demais, mas ninguém vai morrer porque vai para outro professor. Nenhum de nós vai sofrer qualquer dano por trabalhar menos como professor para ter tempo com Deus. E tempo, Jesus ensinou isso para a gente agora, nessa última leitura, que tempo com Deus não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Você viu que Jesus criou um tempo que não existia? Ele botou mais minutos no dia? Não. Ele trabalhou até tarde da noite, ele sabia que no outro dia de manhã ele ia trabalhar, o que é que ele fez? Só me resta a madrugada. Então eu não vou dormir. Eu crio tempo aqui para estar com Deus, mas sem Deus eu não fico. Então ele cria tempo, ele arruma tempo na agenda, porque a nossa agenda mostra quais são as nossas prioridades. O Ziel Machado diz que o Stott passou um dever de casa para ele, que era exatamente isso. Anota durante 15 dias tudo que você faz, mas tudo mesmo. E você volta daqui a 15 dias. E o Ziel não sabia para quê, mas anotou. Voltou lá depois de 15 dias e o Stott olhou. Aí diz assim, e você está trabalhando para Deus em quê? Como? Aí o Ziel falou, eles... Cara, mas não é verdade não isso que você está me falando. Aí ele disse, mas por quê? Porque 90% do seu tempo é outra coisa. 99% do seu tempo é outra coisa. A sua agenda, o seu dia a dia, mostra que é outra coisa. E a pergunta para mim e para você é, qual que tem sido a nossa prioridade? Deus ou o serviço? O serviço tem sido mais importante? A profissão tem sido mais importante? Ou Deus tem ocupado o primeiro lugar? E eu já terminei. E eu queria lembrar você as 3 coisas que a gente aprendeu agora de noite. Qualquer atividade, qualquer serviço, seja ele religioso ou não, pode glorificar a Deus. O nosso compromisso com Deus é fazer o melhor possível, é fazer com excelência. E isso é suficiente. Fazer o melhor que eu posso para Deus é suficiente, ainda que tenha outras pessoas que façam muito melhor. Deus aceita e recompensa. Você já olhou Hebreus 11, os heróis da fé? Tem um carinha lá que chama Enoque. Você consegue lembrar alguma coisa massa assim que Enoque tenha feito? De destaque assim, que diga assim, ó, Enoque era nada. Assim que chame a atenção, que a gente olhe e diga assim, olha, Enoque era um cara 100% comum. Mas a Bíblia diz que ele foi alguém de muita fé. O que é que a gente aprende? Que pessoas comuns, com trabalhos comuns, com vidas comuns, podem agradar a Deus. O serviço comum que você faz pode agradar a Deus. Segunda coisa, tenha clara qual é a missão, o serviço ou os serviços que Deus lhe confiou. E foque neles. E não se culpe por não conseguir tapar o buraco deixado por outras pessoas. Isso aí é entre elas e Deus. Não se culpe por isso. Ah, mas vai ficar ruim. E? Vai. Mas isso não é culpa minha.
O meu serviço não é aquele. Ainda que você possa ocasionalmente tapar aquele buraco, mas não deixa de fazer o seu para fazer o dos outros. Cada um tem um serviço, uma tarefa, algo que Deus lhe confiou, e é isso que você vai prestar contas. Uma coisa que eu aprendi com o Valber e com a Luciene é que a gente precisa ser criativo no cumprimento da nossa missão. A gente ouvia assim, mas não tem como fazer o negócio de noite porque não tem professor e são muitas faixas etárias diferentes. Deu para fazer. Criatividade, isso, aquilo. E eles conseguiram botar numa mesma sala meninos. Ah, mas isso pedagogicamente não é o melhor. Mas tem outro caminho, outro jeito de fazer? Não. Então ele está fazendo o melhor possível. E testemunho aqui a vocês. Realmente a Lu e o Valber faziam algo extraordinário. Não sei como eles conseguiam fazer aquilo. É realmente porque eles estavam no lugar certo, fazendo a coisa certa que Deus confiou a eles. Porque você cuidar de 30 meninos de faixas etárias diferentes e os meninos saírem dali felizes e com o conteúdo gravado na cabeça, eu não quero nem abrir a porta para ver o que é que tem lá dentro, assim, porque deve ser algo extraordinário. Mas no período que a Lu estava lá com o Vitor, não sei se era a mesma coisa com vocês nas suas casas aí, mas você podia chegar em casa e perguntar, ele sabia dizer assim, de A a Z, o que tinha acontecido, e ele estava empolgadaço para viver a semana aquilo que ele tinha aprendido. Terceira coisa, não coloque o serviço acima da sua vida devocional. E quando eu digo serviço, de novo, não pensa só em culto. Pensa na sua profissão. Pensa no seu serviço com a sua família. Ter tempo para a devoção, para cultivar uma vida devocional, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. É uma questão de dizer, isso para mim é importante. E fazer como Jesus, criar tempo. Fazer como Jesus, parar o serviço e voltar-se para aquilo que é essencial. Eu aprendi muito com, não vou dizer o nome dele não, porque também não interessa, um pai de um coleguinha de Vitor lá do colégio. Ele é crente, assim como a gente. E um dia, não sei porquê, numa festa de aniversário lá de outro menino, ele abriu o coração assim de um jeito, na festinha de aniversário, ele, o professor de capoeira, e ele começou a falar, chorou, falou. E eu disse, cara, por que ele está me dizendo isso? Não estou entendendo. Mas estava 100% para mim aquilo ali. Ele é um vendedor não vou dizer não, talvez entregue demais, mas ele é um vendedor e ele tem uma empresa aqui em Brasília e ele vendia esse produto dele para órgãos públicos, basicamente, e corporações. E ele disse, Daniel, até ano passado, eu ganhava muito dinheiro aqui em Brasília. Mas muito mesmo. Eu tirava da conta do escritório 40, 45 mil por mês, que era o que eu precisava, mas se eu quisesse tirar muito mais, tirava, porque sobrava dinheiro lá na conta, eu nem sabia quanto é que entrava. Estava muito bem de grana, mas eu tinha um problema. É que eu não conseguia vender um produto meu que não fosse através de propina. Eu ia vender em qualquer órgão público, em qualquer corporação de profissionais, da mais
santa, até a mais corrupta, e não conseguia vender um que fosse que alguém não me cobrasse um por fora. E eu decidi parar com isso ano passado. E não consegui vender mais nenhum. E minha renda, que era isso, agora é 0,5% do que eu ganhava. E eu conversei com minha esposa antes e disse, eu vou fazer isso. Porque é o certo. Não interessa. E hoje eu estou vendendo barrinha de chocolate de padaria em padaria, porque a única coisa que eu sei fazer é vender. E um ano depois, eu tenho 350 pontos de venda de barrinhas de chocolate. Não ganho metade não, 1/3 do que eu ganhava antes. Mas eu estou em paz com Deus. É colocar a vida devocional acima do serviço, acima do dinheiro, acima da necessidade. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus me abençoe. E que a gente consiga, eu sei que é muito difícil mesmo, mas que Deus nos capacite a gente viver esse evangelho e, como Jesus, abrir mão do serviço, do dinheiro, da facilidade para ter tempo e intimidade com o Pai. Amém?